As rachaduras já estavam aparentes. Uma equipe reduzida de criados que, mesmo com a melhor vontade do mundo, não poderia cuidar de uma casa tão grande. Com um patrão bêbado, uma patroa que parecia não notar ninguém além de si mesma, e seu filho e herdeiro crescendo sem uma orientação de verdade. O desastre era iminente. No entanto, os nobres esperavam que seus criados se comportassem com a máxima lisura, que obedecessem às leis da terra e da igreja, mesmo que eles próprios zombassem delas. Nell tinha um caráter impecável e mais de 20 anos de serviço na casa, mas Baines duvidava que isso significasse que o senhor e a patroa apoiariam seu desejo de deixar Albert. As esposas que abandonavam o marido eram sempre condenadas, mesmo que seu cônjuge fosse cruel, mulherengo ou bêbado. Eram grandes as chances de fazerem Nell voltar para Albert, e caso ela se recusasse, de mandarem-na embora de Briargate. Lady Harvey estava acordada quando Nell levou-lhe a bandeja com o chá. Quase não dormi, queixou-se ela enquanto se sentava na cama. O frio parecia ter penetrado em meus ossos. Então Rose me acordou quando entrou para acender a lareira. Nell sentiu-se tentada a dar uma resposta ríspida e contar logo como tinha sido a sua noite. Mas, como sempre, murmurou palavras de simpatia, enquanto colocava um chale de lã leve em volta dos ombros da senhora e afofava os travesseiros na cabeceira da cama. A água do banho também não estava quente o bastante ontem à noite, continuou Lady Harvey. Acho que Rose se aborreceu por eu pedir. Ela estava trabalhando desde as 5 da manhã, explicou Nell, enquanto pousava a bandeja de chá no colo da mulher. Ela agora tem que limpar a casa toda, lavar a roupa e ajudar a cozinheira. Imagino que estivesse apenas muito cansada. Mas é o trabalho dela, limpar, buscar e levar coisas. Nell reprimiu um comentário mordaz e foi até a janela abrir as cortinas. Era um dia cinzento e frio e as árvores, ao longo do caminho, surgiam esqueléticas e magras, sem suas folhas, tornando a casa do portão bem visível. Recordou sua animação quando Sir William disse que ela e Albert poderiam morar lá. Estava tão entusiasmada com a ideia de ter a própria casa que não conseguia dormir à noite. Mas isso foi antes do casamento. Todos aqueles devaneios de um bebê em seus braços, um marido amoroso e atencioso e a visita de sua família tinham virado poeira. Pegou no chão o vestido que a patroa tinha usado para viajar no dia anterior. Há uma mancha de sangue aí, disse Lady Harvey bruscamente. Minhas regras devem ter começado enquanto estávamos voltando para casa. Cuide disso, Nell. Nell olhou para a mulher que um dia tinha adorado e a quem servira lealmente por tantos anos. E de repente a viu como ela realmente era. Mimada, vaidosa e egocêntrica ao extremo. Aos 42 anos ainda era bonita. A camisola de seda azul da mesma cor de seus olhos, cabelos louros caindo nos ombros e pele branca feito porcelana. Mas os cantos da boca curvavam-se permanentemente para baixo. E havia rugas na testa, de tanto tempo que passava ressentida, porque a vida não havia se mostrado à altura do que ela esperava. Vou cuidar do vestido, disse Nell, depois de falar com a senhora sobre Hope.
Ah, não quero falar sobre essa menina tola, interrompeu Lady Hervey irritada. Ela está colhendo o que plantou. Agora você acha que o vestido de cetim preto que eu usei no baile em Bath, enquanto ainda estava de luto pela minha mãe, poderia ser reformado em um vestido para a tarde? O tecido é muito bom. Nell cerrou os dentes. Preciso falar com a senhora sobre Hope. Acho que Albert a matou. Ah, não seja ridícula, Nell. Lady Hervey deu uma risada fria. Ela fugiu com um soldado. Até Baines viu a carta. Como pode lhe passar pela cabeça que Albert a matou? Ele é um homem tão doce e gentil. Olhe para o meu rosto, insistiu Nell. Lady Hervey baixou a xícara de chá. Está bastante corado. O que você fez? Não fiz nada. Foi uma bofetada do doce e gentil Albert. Ele é um bruto, Lady Hervey. Bateu em mim dezenas de vezes, e em Hope também. Agora acredito que ele a matou. Lady Hervey jogou a cabeça para trás com total descrença e bateu com a xícara de chá no pires. Não quero mais ouvir essas baboseiras, disse ela em um tom categórico. Hope é uma vagabunda idiota que prefere transar a trabalhar. Nell ficou boquiaberta, chocada e horrorizada com a sórdida difamação. Já era muito ruim sua patroa não manifestar qualquer simpatia pela situação de Nell, ou preocupação com uma menina que já havia brincado com seu filho. Mas chamar Hope de vagabunda idiota, sugerir que ela escolheria uma vida fácil porque era preguiçosa demais para trabalhar na cozinha, fez o sangue de Nell ferver. Aquela tinha sido a gota d'água. Ora, a senhora deve saber muito bem o que é ser uma vagabunda idiota, não é? Retrucou, querendo arrebentar o rosto da mulher. Mas teve Bride e a mim para encobrir o seu adultério. Lady Hervey ficou espantada. Depois estreitou os olhos. Basta, Nell. Ela ergueu uma das mãos para silenciá-la. Se quiser manter seu emprego, esta conversa termina aqui. A senhora acha que meu trabalho significa mais para mim do que a vida de Hope? Rosnou Nell, muito brava para se segurar. Então, vou lhe contar uma coisa, sua desgraçada. Hope é aquele bebê que eu ajudei a nascer aqui neste meu quarto, neste mesmo quarto, nesta cama, 16 anos atrás. Ela é sua filha. Por um momento, Lady Hervey não reagiu. Apenas olhou para Nell, incapaz de assimilar o que acabara de ouvir. Nell olhava fixo para ela, as mãos nos quadris, desafiando a mulher a dizer que ela estava mentindo. Mas então o lábio inferior da patroa começou a tremer. Meu bebê morreu, Bride me contou. A menção ao nome de Bride foi um lembrete para Nell da promessa que fizera tantos anos antes. No entanto, ao mesmo tempo que sentia uma ponta de culpa ao quebrar a promessa, estava com raiva e queria punir ainda mais sua patroa pelas coisas perversas que dissera sobre Hope. Bride achou que ela estava morta porque não chorava, replicou em tom desafiador. Mas, ao descer com ela, descobri que estava viva. Sabíamos quanto ficaria complicado para a senhora se soubessem que dera à luz uma criança ilegítima
Então a levei para a casa de minha mãe. O rosto de Lady Hervey se contraiu. Ela levou as mãos ao cabelo e começou a puxá-lo como louca. Não, não, impossível. Não posso acreditar em você. Você está fazendo isso para me afligir. Estou angustiada porque acredito que Hope foi assassinada, retorquiu Nell, a voz sibilando. Também estou furiosa por ver como a senhora pode ser tão insensível. Acha realmente que eu inventaria uma história dessas? Não pode ser verdade, Bride teria me dito. Um dos planos que fizemos antes do nascimento da criança foi que, se vivesse, iríamos patrocinar sua criação. Bride disse que seria caro, então me pediria dinheiro e voltaria sempre a pedir mais. Não se atreva a insultar a memória de Bride, insinuando que ela recorreria à chantagem. Ela seria capaz de morrer pela senhora, rebateu Nell com dureza. E morreu mesmo. A senhora a levou à morte, tal como pretendia fazer comigo ou com Rose. Nell fez uma pausa para fazer o argumento calar na mente da outra, pois agora que estava em vantagem, queria desafogar algumas de suas antigas mágoas. Tudo o que Bride desejava era proteger sua reputação, porque a amava. Ela também pensou que seria mais fácil a senhora se conformar se acreditasse que o bebê havia morrido. E nem eu nem minha mãe teríamos exigido dinheiro, porque amamos Hope como se ela fosse nossa. Para nós, ela era um tesouro. Mas agora ela sumiu e acho que pode ter sido assassinada. E se a senhora tiver um coração, me ajude a fazer justiça. Lady Hervey começou a chorar, mas Nell só conseguia sentir desdém pela mulher, pois sabia que não estava chorando pela criança que havia perdido, nem mesmo por simpatia. Estava chorando apenas por si mesma. O que quer de mim? Perguntou Lady Hervey aos prantos. Não aguento isso, nem sei se acredito no que me disse. A senhora pode verificar os registros da paróquia e verá que o aniversário de Hope é dia 25 de abril de 1832. Também pode olhar para o capitão Pettigrew e ver as semelhanças. Ao ouvir aquilo, Lady Hervey pareceu realmente assustada. Seus olhos se arregalaram e ela cobriu a boca com as mãos. Bride não me contou. Nell apressou-se em dizer. Não contaria nem sob tortura. Vi o capitão pela primeira vez no dia em que a senhora pediu que eu trouxesse Hope aqui para brincar com Rufus. Soube que era o pai dela assim que pousei os olhos nele. Mas alguém comentou sobre isso? Perguntou Lady Hervey depressa. Por que o fariam? Todos nós Renton somos morenos. E ninguém mais sabe que a senhora teve outra criança. Mas estou surpresa que a senhora não tenha notado. Nunca se perguntou por que Hope era tão bonita, quando James, Ruth e eu somos tão comuns? Não houve resposta a essa pergunta. A senhora nunca olhou para ela, não é? Escarneceu Nell. Ela trabalhou nesta casa todos os dias durante 4 anos ou mais. E a senhora nunca notou a beleza dela. Mas, é claro, a senhora não vê mesmo nenhum de nós como gente, não é verdade? Nell fez uma pausa para retomar o fôlego. Não imagina que tenhamos sentimentos, nem mesmo uma vida própria. Não se importa se estamos cansados, doentes, angustiados, nem valoriza nossa lealdade. Eu a confortei quando sua mãe morreu, mas quem me consolou quando meus pais morreram? Não a senhora.
Tudo o que ofereceu foi uma tarde de folga para ir ao enterro. Nem se importa que Albert me surre, apesar de eu trabalhar para a senhora há 20 anos. O que é preciso fazer para a senhora se importar, milady? Lady Hervey virou-se de lado na cama e chorou ainda mais alto, batendo com a mão no travesseiro. Nell deu um passo à frente e apanhou a bandeja de chá na cama, receando que fosse derrubada. Eu me importo, Nell, disse a senhora um pouco depois. Suas palavras quase abafadas pelos travesseiros. Eu me importo. Eu me importo. Ela se virou e olhou para Nell com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Muitas vezes repeti que não sei o que faria sem você. Houve tantas vezes em que tive vontade de lhe fazer confidências sobre como me sentia quando estava esperando o filho de Angus, e de fato sobre o desespero da minha situação naquela época e agora. Mas tive medo de fazê-lo. Não por não confiar em você, mas porque tinha a sensação de que se falasse sobre essas coisas me descontrolaria. Consegue entender isso? Nell rememorou a ocasião em que Lady Hervey admitira pela primeira vez que o capitão escrevia para ela. Posso lhe pedir que verifique a correspondência todas as manhãs? Perguntou ela com toda a doçura. É claro que ele é só um amigo, mas William ainda anda tão difícil ultimamente. Pode não gostar que Angus me escreva. Como uma boba, Nell sentiu-se orgulhosa por sua patroa confiar nela de forma tão implícita. Ficou feliz por Lady Hervey poder tirar algum consolo das cartas do capitão. Entretanto, teria sido melhor se lhe tivesse revelado a verdade. Se lhe comunicasse que a filha da união dela com seu amigo estava na cozinha naquele exato momento areando panelas, e lhe perguntasse se não estava na hora de ela fazer alguma coisa por aquela criança. Com o devido respeito, milady, disse Nell com rispidez. Seus sentimentos não são tão importantes para mim agora. Só quero saber o que Albert fez com Hope. Lady Hervey olhou para Nell com ar de espanto. Sentou-se e enxugou as lágrimas no lençol. É véspera de Natal, Nell. Rufus está aqui, balbuciou. Além disso, não acho que meu marido vá acreditar, nem por um instante, que Albert matou Hope. Ele o tem em muito bom conceito. A senhora está tentando me dizer que Sir William não vai permitir que eu chame a polícia? Lady Hervey começou a torcer as mãos agitada. Não sei. É muito difícil para mim falar com ele hoje em dia sobre qualquer coisa. Não é mais o homem com quem me casei. Nell supôs que ela se referia ao grande consumo de bebida do marido. Pois fale com ele quando voltar para o desjejum, disse. Vai estar bem então. Ele já saiu? Sim, Baines disse que saiu muito cedo. Lady Hervey franziu a testa. Eu não o conheço mais. Por que ele continua saindo em horas estranhas e fica irritado quando lhe perguntam onde esteve? Não costumava ser assim, Nell. Antes fazíamos tudo juntos, conversávamos e ríamos tanto. Nell assentiu por cortesia. Imagino que você tenha se perguntado como eu fui me envolver com outra pessoa. Achei que a senhora se sentia muito solitária quando Sir William estava ausente. Não era só isso. Você esteve comigo todos os dias durante 16 anos, Nell. Faz tudo para mim, você me conhece melhor do que ninguém. Com certeza percebeu por que me apaixonei por Angus. Nell deu de ombros. Lady Hervey suspirou. Você não vê, não é? Pensa como todos os outros, como eu também pensei no dia do casamento. Que era uma sorte ter um marido jovem, bonito e rico. Ah, eu o adorava, mas era tão inocente na época, Nell, que nunca beijara um homem. Alguns anos depois descobri a paixão. E só então percebi sua ausência entre mim e William. Nenhum impulso, nenhuma faísca. Na verdade, éramos como irmãos. A senhora está dizendo que não se deitou com ele?
perguntou Nell. Lady Hervey corou. No início ele fez o que se esperava dele. Como eu não tinha uma ideia real de como era esse aspecto do casamento, pensei que deveria ser minha culpa ele parecer tão desinteressado. Então, Angus veio me visitar e de repente conheci sentimentos que nunca tinha experimentado. Fez uma pausa, olhando para longe. Ele apareceu aqui uma tarde quando William estava viajando. E nós caminhamos juntos pelo jardim, contou. Nos sentamos por um tempo no pavilhão de verão e de repente ele estava me beijando. Foi uma loucura, Nell, tão doce e excitante. E continuou a contar como nos meses seguintes tentou lutar contra a paixão que sentia. Como pedia a Bride que estivesse presente se Angus chegasse e William estivesse fora. Era o mesmo para Angus, disse ela com tristeza. Eu via tudo o que sentia refletido em seus olhos. Ele não vinha com frequência porque ficava fora em suas atividades militares. Certa vez, um ano inteiro se passou sem que eu o visse. Mas ele estava constantemente em meus pensamentos. Então, William foi para a América e às vezes eu saía sozinha a cavalo. E foi num dia desses que encontrei Angus. E a senhora cedeu? Lady Hervey assentiu. Deus é testemunha que tentei muito resistir à tentação. Amei William de verdade. Tivemos momentos felizes juntos. Mas o que sentia por Angus era muito diferente, tão forte, que aniquilava a moralidade, a lealdade e tudo o mais que eu prezava. Ele era tão bonito e poderoso, Nell. Nada importava além de possuir e ser possuída. Se eu tivesse experimentado com o William, ao menos um pouquinho daquilo que vivi com Angus, tudo teria sido diferente. Dei-me conta, então, de que o que William e eu tínhamos na cama era só um dever. Uma tentativa furtiva e desajeitada que não dava prazer a nenhum dos dois, apenas vergonha. E percebi que William não me desejava e nunca me desejaria. Lágrimas surgiram nos olhos de Nell quando pensou na humilhação de sua própria noite de núpcias. Ela estava tão disposta, tão ansiosa para fazer amor, mas Albert a afastou, fazendo-a sentir-se suja e repugnante. Talvez nos tenham levado erroneamente a acreditar que todos os homens são criaturas mundanas, disse ela hesitante, tentada por um segundo a revelar que seu próprio casamento era ainda mais vazio. Mas a senhora teve Rufus, a única coisa boa que resultou desse desastre, disse Lady Hervey com um resmungo. Quando William voltou da América, eu estava muito deprimida, cheia de culpa e convencida de que tudo que eu passara com meu primeiro bebê era um castigo de Deus pela minha perversidade. Felizmente, porém, William chegou em casa com um entusiasmado renovado para produzir um filho e herdeiro. E talvez porque agora eu soubesse como agradar um homem, aconteceu. E foi o bastante para a senhora? O nascimento do nosso filho marcou o fim do dever físico de William para comigo. Pelo menos a senhora tem um filho, lembrou Nell. A própria Nell se contentaria com isso. Não é o bastante quando se conheceu a felicidade de estar nos braços de um homem que nos deseja, admitiu Lady Hervey, com um tremor na voz. Durante alguns anos, Rufus foi o bastante para mim. Angus estava no exterior. E tivemos festas e convidados em casa para me distrair. Mas agora... Ela parou de falar porque começara a chorar. William sai sozinho, bebe, joga demais. Fala comigo como se me odiasse, disse entre soluços.
Na noite passada, perguntei por que me deixou sozinha em Sussex logo depois do enterro, e ele respondeu que os 3 dias que passou lá comigo foram mais do que suficientes. Imaginei que se referisse às dificuldades com minhas irmãs, mas não era isso. Ele se referia a estar na minha companhia. Nell teve que cerrar os dentes para não interromper Lady Hervey enquanto a ajudava com a toalete. Uma torrente de palavras fluía de sua boca. Como Angus era maravilhoso, ela achava seu marido desprezível. Quase de imediato, no entanto, contou o que havia escrito a Angus enquanto estava na casa de sua família para dizer que a relação de ambos deveria acabar. Era o desabafo de uma mulher inteiramente voltada para si mesma. Evidentemente esquecera que Nell viera a ela com um problema sério. A certa altura, chegou mesmo a perguntar se Nell achava que era condenável ela desejar uma viuvez para libertá-la de seu casamento infeliz. Minha mãe costumava dizer: cuidado com o que deseja. Retorquiu Nell, tentada a esbofetear aquele lindo rosto para trazê-la de volta à realidade. Mas, minha senhora, precisamos falar sobre o que deve ser feito com relação a Hope. E, na realidade, a situação em que me encontro. Não posso voltar para a casa do portão para morar com Albert de jeito nenhum. Então, ou me deixa morar aqui em Briargate, ou tenho que ir morar com Matt e a família dele. Seja como for, porém, a senhora precisa pedir a Sir William para chamar a polícia. Não posso fazer isso. Lady Hervey balançou a cabeça irritada. Conheço meu marido. Ele não vai acreditar que Albert tem culpa, nem vai aprovar que você deixe o seu marido. Hope é sua filha, exclamou Nell enfurecida. O corpo dela pode estar enterrado na floresta, ou mesmo nas terras da sua propriedade. E espera que eu fique calada e continue a viver com o homem que a matou? Um medo evidente surgiu nos olhos de Lady Hervey. Uma investigação policial causaria tantos problemas para nós, Nell. Lembre-se do meu filho por piedade. Nell ficou desconcertada com o pedido. A senhora teme que eu possa trair suas confidências? Como pode pensar tal coisa? Lady Hervey não respondeu e Nell tomou isso como confirmação de seus medos. Mantive o segredo sobre o nascimento de Hope por 16 anos, disse ela em voz baixa. Nada me faria revelar esse segredo agora, ou qualquer coisa do que a senhora me contou hoje, pois isso nada tem a ver com o que receio ter sido feito com Hope. Preciso saber o que aconteceu com ela e se Albert a matou, eu quero vê-lo enforcado. Meus irmãos pensarão o mesmo, e se a senhora e Sir William não me ajudarem, então tenho que ir embora e ficar com minha família. Você não pode me deixar, exclamou Lady Hervey. É Natal, eu preciso de você. 1 hora mais tarde, Nell ergueu a fronha com seus pertences por cima da passagem na cerca e atravessou o paddock rumo a Lord's Wood. As lágrimas desciam sem controle, pois deixar Briargate lhe doía muito, mas sabia que tinha que fazê-lo. Quando alcançou o bosque, virou-se para dar uma última olhada na casa e lembrou-se dolorosamente do dia em que fizera aquele mesmo caminho com Hope em seus braços. Estava bem escuro naquela noite. Briargate era apenas uma silhueta iluminada pela lua. Agora lhe pareceu carrancuda e sombria, na fria e cinzenta luz da manhã, e muito semelhante à expressão no rosto de Lady Hervey,
quando afinal percebeu que Nell pretendia mesmo cumprir sua ameaça. Tentou convencer Nell a mudar de ideia. Entretanto, quanto mais falava, mais seu egoísmo e sua superficialidade se tornavam óbvios. Chorou ao dizer que Angus nunca soubera que sua união resultara em uma criança, porque fora chamado pelo exército antes mesmo de ela saber que estava grávida. Estava apavorada com a possibilidade de qualquer tipo de investigação em Briargate resultar na descoberta de seus encontros e de sua correspondência com ele, e depois acrescentou que seu pai tinha deixado para Rufus parte considerável de seu espólio, tirando-a do testamento porque temia que Sir William simplesmente dilapidasse seu patrimônio. William já estava muito irritado por causa disso, convencido de que ela planejara tudo, e qualquer problema a mais o levaria de fato à loucura. Chegou a acusar Nell de traição. Baines abraçou Nell quando ela lhe disse que estava indo embora de Briargate, e quando a soltou, seus olhos estavam úmidos. Nell pediu que se despedisse de Martha e Rose por ela, pois não aguentaria fazê-lo. Agora teria que enfrentar seus irmãos e contar que suspeitava que Hope tivesse sido assassinada pelo marido dela. E com franqueza, não sabia se aguentaria isso também. Sempre fora a pessoa plácida e sensata da família, a quem todos se dirigiam para obter conselhos e conforto. Mas não era verdade. Se fosse mesmo sensata, teria se certificado de que Hope não manteria nenhum contato com Albert, depois que ele a agrediu naquela ocasião. Nunca deveria ter pedido a ela que fosse arrumar a casa. Era como deixar um coelho de estimação com uma raposa.